pessoal, como vocês devem ter acompanhado aí na apresentação do CBTD, o tema da minha palestra é o líder, qual é o seu capital criativo, o seu papel criativo, enfim, tudo aquilo que nos ajuda a compreender a liderança do ponto de vista da figura transformadora das organizações. Fala a verdade, né? Principalmente quando a gente está falando ali daquela média liderança, onde tudo acaba cascateando para o restante da organização. Naturalmente, a alta liderança também tem um papel muito importante nessa história, né? Muito importante porque se a cultura também não tiver, pelo menos orientada para isso, através de valores claros, declarados, praticados e percebidos, a gente não consegue ter muita coisa nessa brincadeira, não consegue ter muito resultado, né? Então, assim, sem mais delongas aqui, vamos mergulhar no nosso conteúdo. O nosso tempo aqui é um pouco corrido, mas a gente vai conseguir entregar uma coisa muito bacana aqui para vocês. Bom, vocês já devem ter ouvido falar de mundo VUCA, né? Aquele mundo que é volátil, incerto, complexo, ambíguo, aquele mundo que ajudou a gente a explicar um pouco da impermanência, do estado de contínua mudança que a gente vive ao longo aí da nossa história, né? Uma expressão que surgiu aí lá há uns 30, 40 anos atrás, né? Bom, bacana. Mudança não é novidade para ninguém, todos nós vivemos aí, somos contemporâneos talvez a um dos grandes pontos de inflexão de mudança que foi aí a pandemia. Também na cola a reboque, ainda antes da pandemia, surgiu um outro conceito que é o mundo bunny, né? Aquele mundo que é frágil, ansioso, não linear, completamente ali imprevisível, né? Aquela questão que também ajuda a colocar mais um pouco de pimenta nessa moqueca chamada mudança, nessa moqueca chamada construção de mudança e tudo mais. Bom, e você também deve conhecer o mundo aí, quem é pai, quem é mãe, quem tem filhos em casa, conhece também um terceiro mundo aí, que é o mundo Bita, né? O mundo Bita é o mundo que tem um pouco do mundo VUCA, um pouco do mundo bunny, com uma criança dentro de casa, um celular e um acesso em streaming aberto para essa criança navegar. Quem é pai, quem é mãe, já vive mundo VUCA, já vive mundo bunny há muito tempo, né? Mas toda essa reflexão, essa brincadeira, na verdade, serve para a gente compreender o quê, né? Que, poxa, nós estamos sujeitos à mudança. A mudança é um estado de contínua impermanência que acaba fazendo com que a gente não consiga dormir, não consiga cochilar, né? Ou seja, e de certa forma, nos últimos tempos aí, com toda a aceleração tecnológica, o que tem acontecido é que as mudanças, ao invés de acontecerem numa curva mais achatada, em um tempo maior, no intervalo maior de tempo, esse tempo tem meio que se espremido e a curva da mudança tem cada vez ganhado uma maior intensidade, uma maior altura, né? Isso deixa naturalmente aí a gente um tanto quanto maluco, né? Mas a impermanência, esse estado de impermanência, esse estado de complexidade, né? Quanto mais tecnologia, quanto mais imersão, quanto mais conectividade, quanto mais as pessoas estão recebendo essa sobrecarga, esse overload de informações, mais a gente precisa estar atento a esse estado de inovação contínua. Isso diz respeito à liderança, isso diz respeito a você, profissional de DHO, de TD, você que está aí nos acompanhando, não importa qual seja a sua atividade dentro da sua organização, você precisa estar atento à inovação que envolve, que abraça a sua própria atividade. Né? Então, para isso, a gente vai mergulhar em alguns conceitos aqui, lembrando, né, que muitas vezes a gente acaba tendo nas nossas organizações o assunto inovação acaba sendo muitas vezes apenas tratado num dia de evento, né? Isso é muito engraçado. Normalmente as pessoas falam assim, poxa, né, nós precisamos inovar. Né? Eu já vi isso acontecer em muitas organizações. Precisamos inovar, então daqui a pouco aparece alguém. Bom, maravilha, então o nosso tema da nossa convenção esse ano será inovação. Puxa vida, né? Um dia inteiro discutindo inovação. Volta todo mundo para o trabalho e o tema do evento fica meio que perdido naquele salão vazio onde todo mundo já deixou, todo mundo já acabou saindo daquele salão e voltou para a sua rotina. Voltou para o mundo da entrega, para o mundo da performance, para o mundo ali onde você precisa estar atento aos resultados. E aí, como que a gente inova nessa história? Não, espera dar tempo, espera dar um tempinho aí, sobrar um tempo, que aí a gente vai inovar. Pode ficar tranquilo que nós vamos inovar. Não tá dando muito certo essa história para muita gente, né? Porque nessa brincadeira a gente acaba deixando a inovação, mesmo que ela esteja muitas vezes ali no site da empresa, entre os valores, né? Valores lá tem ética, responsabilidade, inovação. De repente ela está apenas sendo lembrada dentro daquele dia de evento. Não está sendo tratada como um processo. Um processo contínuo dentro do dia a dia das pessoas, da empresa, da organização. Um processo que permita não apenas você continuar entregando com excelência, com performance e melhoria contínua, mas também um processo que te permita reinventar
gradativamente o negócio em si, o negócio, o setor do treinamento e desenvolvimento, a forma de liderar as pessoas, abraçando tudo isso de um jeito extremamente sistêmico. Tá certo? Bom, vamos caminhando aqui, nós vamos entender então que, né, a inovação acaba, quando a gente trata a inovação apenas como um evento, a gente acaba tendo uma questão assim que, poxa, legal, né? Nós damos uma luz, iluminamos esse assunto, porém, no dia a dia, continuamos caminhando os mesmos caminhos, né? Estabelecendo ali, mantendo as mesmas relações, sem nenhum incremento dessas relações, traduzindo tudo isso nos mesmos modelos diários de trabalho, né? Ou seja, e também estabelecendo aquela mesma cultura, que não é aquela cultura idealizada, mas aquela cultura que a gente entende como a cultura real, a cultura onde nós medimos o pulso da organização, e a partir disso também acabamos sempre repetindo os mesmos vieses, né? Lógico, gente, não dá para a gente simplesmente achar que aperta um botão a empresa inova. Mas você consegue disparar um sentimento de que inovação é algo preciso em todo ambiente que se pretenda sobreviver nos próximos tempos. Por causa daquelas razões todas, né? As acelerações estão cada vez maiores, em maior intensidade e em menor tempo aí também. Bom, maravilha, então temos que entender a inovação, sim, como um processo. Um processo que gera valor, acima de tudo. E quando a gente fala de gerar valor, vamos entender, né? Tem muitos outros valores além desse valor dinheiro que também está incluso nessa brincadeira. Mas há outros valores antes disso. Valores de melhores relações, valores ali de processos mais elaborados, valores de maior inteligência na execução e na entrega do trabalho. Tudo isso, de certa forma, impacta ali tanto a empresa quanto os clientes e também a sociedade que recebe ali o seu produto final, o seu bem ou serviço, não importa, tá? Logo, pensar em inovação dentro de uma perspectiva de cultura, de valor organizacional, é apenas a base do negócio. É bonitinho colocar lá, poxa, entre os nossos valores temos a inovação. Por quê? Porque definimos isso na última convenção, tá lembrado? Porém na prática isso está acontecendo. Então, legal, temos o valor, a inovação como um valor organizacional, mas isso começa a precisar se traduzir em uma cultura criativa. Há de se ter espaço, inclusive, para o erro dentro dessa cultura criativa nas nossas organizações. Porque nós já entendemos, né, que o mundo é complexo, o mundo é ambíguo, o mundo tem uma série de variáveis, uma série de adjetivos aí, para explicar esse estado de impermanência, explicar todos esses paradoxos que muitas vezes a gente vai enfrentando no dia a dia, entendendo toda essa ambiguidade que está presente na nossa vida atualmente. Então, trabalhar essa cultura criativa, estabelecendo um ambiente com mais leveza, com mais espaço para o erro, mais segurança psicológica, mais ambiente de confiança, é crucial. Com isso, você começa a impactar as pessoas, começa a desenvolver autonomia para essas pessoas, né? Quando há uma cultura real acontecendo, de respeito, de apoio aí ao erro, de tudo isso aí que a gente acabou de falar, as pessoas começam a se sentir num nível maior de autonomia para se tornarem e se perceberem também criativas dentro daquilo que impacta o trabalho dela. Então, aí você começa naturalmente a ter que disciplinar esse processo, porque inovação não é uma coisa simplesmente solta. Há de se ter metodologia. Hoje há uma série de metodologias ágeis aí, se você pesquisar, vai encontrar Agile, Scrum, enfim, uma série de metodologias que ajudam a gente a criar uma disciplina criativa. Parece palavras paradoxais, né? Mas não, a criatividade precisa ter uma disciplina. E essa disciplina que ajuda a transformá-la em inovação, ajuda a sair do campo da ideia, do campo platônico das ideias, e transformá-la em algo tangível, algo percebido no mundo platônico, no mundo atômico, no mundo onde tudo ganha massa, ganha átomo, ganha aquilo que a gente entende por realidade. Naturalmente, uma vez que você estabelece metodologias, né, isso naturalmente tem que estar expresso também na estratégia da organização, que de tempos em tempos, aí, a cada ano, vai se renovando e vai se returbinando ao longo dos períodos dentro do ano. Logo, pensamos na nossa estratégia naquela convenção. Se a inovação não estiver presente na estratégia e for apenas tratada como uma reunião onde vamos pensar em novos produtos, pensar em novos serviços, pensar em novos processos, meu amigo, e se você não estabelecer meta para isso, o risco da gente mais uma vez cair na pegadinha do evento e não transformar aquilo num processo é um risco real. Bom, maravilha, então a gente pode estar pensando assim agora, né? Poxa, legal, bacana, mas como que nós podemos inovar nas nossas organizações?
Bom, tem alguns caminhos aí que a gente pode trabalhar, né? Baseados aí em autores, diversos estudos, diversos livros, mas podemos inovar, por exemplo, de um jeito incremental, né? Que é aquela inovação da melhoria contínua, aperfeiçoamento daquilo que já existe. Podemos inovar também de um jeito radical, que é literalmente transformando ali o mercado, mudando a perspectiva do mercado. Ou podemos inovar também de um jeito completamente disruptivo. Então, na disrupção é quando simplesmente tudo vira de pernas para o ar e aquilo que a gente entendia como realidade passa a ser reconfigurada completamente. É quando você literalmente explode ou implode o modelo que se tem e a partir dali se nasce um modelo novo, para não dizer muitas vezes um mercado novo, tá? Bom, vamos explicar isso de um jeito bastante simples, de um jeito que a gente entenda que é um jeito que está presente aí no bolso de muita gente. Vamos pensar então na inovação incremental. Você que acompanha, por exemplo, o iPhone, toda a evolução do iPhone, desde 2007, quando foi lançado, até aí 2023, com esses novos modelos que estão vindo aí, o que você tem em toda esse diapasão, né, toda essa escala de iPhones que foram sendo aperfeiçoados ao longo desse tempo todo? Você tem a tal da inovação incremental. Um produto que já existia e que vai ganhando informações, vai ganhando novas tecnologias, novos processos, vai agregando novas questões ali que vai tornando esse produto mais acessível, esse produto mais assim, agregador de valores, trazendo novos aplicativos, trazendo, enfim, tudo aquilo que a gente acompanha no mercado aí, né? Mas a inovação radical aconteceu quando, né? Lá em 2007, quando foi lançado o primeiro iPhone. Isso mudou o mercado da telefonia celular. Essa foi a inovação radical, que tornou o iPhone literalmente um computador dentro do seu bolso. Até então nós tínhamos telefone celular, né? Mas você lembra, né? Aqueles telefones meio caixotão, aquele joguinho meio esquisito, aquela cobrinha que ficava... Não, era uma coisa que era o que tinha para época. Mas, quando veio o iPhone, tudo isso ganhou uma dimensão de convergência tecnológica e hoje tudo que você imagina, né? O rádio, a TV, todas aquelas mídias que diziam que iam acabar com os adventos das novas tecnologias, inclusive o jornal, tá tudo ali dentro do iPhone ou do outro celular, que também modula aí o modelo smartphone e que provavelmente está aí no seu bolso ou que talvez você até esteja me acompanhando através dele a partir aqui da nossa transmissão, né? Mas a tecnologia disruptiva, aquilo que mudou a relação nossa com o telefone, ela aconteceu um pouco antes, né? A partir desses aparelhos aqui. Então, olha como às vezes a disrupção ela ainda não está pronta para simplesmente ser assimilada pelo mercado como um todo. Por que eu bato nessa tecla? Porque é o seguinte, quando a gente vai para a organização, a gente às vezes quer inovar e transformar tudo, né? Apertar um botão e fazer aquilo acabar e simplesmente se tornar uma coisa nova, né? Mas, cara, essa disrupção pode ser um tanto quanto um pânico na vida das pessoas, né? Mas, e talvez essa mudança também, por ser tão grande, tão intensa, por ser um ponto de inflexão tão forte na história da organização, pode ser que acabe criando uma nova organização que precisa muitas vezes começar a sua história do zero. Então, a grande sacada no mundo da inovação, para você manter o surf nessa onda, né, que é a inovação, é a gente conseguir surfar a inovação radical e também a inovação incremental. Principalmente a incremental, que é aquela que está mais ao alcance das nossas mãos. Então, é aquela que a gente coloca no dia a dia. A melhoria de processo, é o apartamento de tempo para você ter uma equipe criativa trabalhando, enfim, tudo aquilo que ajuda a gente a trazer a inovação, tirá-la do status de evento e colocá-la como um processo dentro ali do nosso trabalho, né? Bom, vamos fazer um outro exemplo então aqui? Maravilha! Nós temos como inovação incremental a roda desde que ela surgiu e toda a evolução da roda até chegar nos dias de hoje, né? Porém, vamos pensar assim, né? A inovação radical, na verdade, né? A inovação radical, ela aconteceu um pouco antes, né? Mas antes, vamos falar da inovação incremental. Quando o homem criou a roda, a inovação disruptiva, quando o homem criou a roda, aquilo foi uma inovação disruptiva. Mudou completamente as relações, mudou completamente a visão de mundo.
Vamos imaginar lá num passado muito remoto, o cara começando a talhar o negócio, entendendo que aquilo diminuiria o esforço. Galera, a gente não consegue ter noção do quanto isso representou de mudança, mas é uma coisa que impacta a vida da gente até hoje. É só olhar o pneu do seu carro, a roda está lá presente, né? Então, só que o cara que inventou uma roda sozinho, né, que foi o disruptivo, talvez não tenha tido muita utilidade, né? Porque gênio mesmo foi o cara que inventou as outras 3 rodas. Esse cara foi gênio. Esse cara pegou a inovação, que era disruptiva, e aí agregou outras 3 rodas, né? E aí sim a coisa começou a ganhar uma velocidade tecnológica de evolução, que passou a fazer um sentido em larga escala, né? E isso acabou impactando e impacta a vida da gente aí muito tempo, né? Essa frase que eu falei para vocês, né? O cara que inventou as outras 3 rodas não é uma frase minha, é uma frase desse camarada aqui, um comediante americano chamado Sid César, né? Ele fala assim, ó, poxa, o cara que inventou a roda era um idiota, né? Mas o cara que inventou as outras 3 rodas, esse cara é o verdadeiro gênio. Esse é aquele que aproximou uma inovação até então disruptiva e tornou-la completamente popular, representada através dos inúmeros modelos aí que nós temos de transporte e tudo mais. Bom, falamos aqui então de inovação disruptiva, inovação radical e também da inovação incremental, que é a inovação da melhoria contínua, né? Podemos então pensar, poxa, legal, mas e aí, beleza? Onde nós vamos inovar? Né? Já sabemos o tipo de inovação, mas onde nós podemos inovar dentro da organização? Podemos inovar, por exemplo, falando da configuração do nosso negócio. O modelo de lucratividade, receita, a rede de negócios, né? Todos ali, os recursos e processos, as pessoas, onde nós entramos aí na área de DHO, de treinamento, desenvolvimento, de cultura organizacional. Isso é a configuração do negócio. Isso é um ponto de inovação, né? Podemos também inovar dentro da nossa oferta, oferecendo produtos, né, com uma performance melhor de produto, de serviço, o sistema de conexão desse produto com o mundo lá fora, também aperfeiçoando essa oferta, tornando-a acessível para mais pessoas, ou tornando assim acessível mais em uma longitude maior daquela que a gente atende atualmente. Podemos inovar também, né, a partir da experiência do cliente. E vamos pensar a experiência aqui dos 2 lados do balcão, né? Do lado do balcão onde está o cliente do mundo lá fora e do lado do balcão onde nós atendemos o cliente, né? As pessoas que estão na organização. Haja vista aí o tanto de expressões que se fortaleceram nos últimos tempos relacionadas à experiência do funcionário, à experiência do colaborador dentro de todo o ciclo, toda a jornada dele dentro da organização. Buscando entender essa pessoa como um cliente que precisa ser tão apaixonado pela marca que o cliente que consome lá fora também é. Logo, né? É uma verdade absoluta em vendas isso, não precisamos nem ficar repetindo chovendo molhado, né? Mas se a pessoa que está ali dentro não compra ao menos a ideia do produto que ela vende, esquece, cara. A venda lá fora vai ser completamente prejudicada, nunca vai ser autêntica, nunca vai ser genuína e vai acabar naturalmente incrementando aí, piorando os nossos resultados de um jeito bastante silencioso, diga-se de passagem, né? Silencioso no processo, porém gritante ali nos números que aparecem ao final de cada balanço anual. Maravilha, né? Bom, podemos então pensar, como é que eu levo isso de uma forma prática então, Eduardo? Eu vou abrir um slide aqui para você agora. Você fotografa esse slide e leva para a próxima reunião, tá? Para conversar com a sua gerência. Olha aqui, nós temos aqui o bingão da inovação, certo? No bingão da inovação nós temos ali cruzado esses 3 fatores do como inovar, incremental, radical, disruptivo e o onde inovar, falando ali da experiência, falando, né, do cliente, do modelo e tudo mais. E se a gente começar a observar como que as empresas têm inovado, quando muito raramente elas estão inovando onde está esses 2x aí, né? Dentro desse cruzamento, de uma forma incremental, um pouquinho no produto, um pouquinho na experiência, e outras formas aí acabam ficando um tanto à deriva. Quando eu falo à deriva, gente, vamos entender isso de um jeito muito específico, do ponto de vista da oportunidade. Se a gente colocar, por exemplo, os 3 universos do ESG, que estão tão discutida hoje nas organizações, né? A gente demorou anos para entender que a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e também a nossa governança, a gente entendia que isso aí eram universos apartados, universos que podiam ser controlados de um jeito completamente separados, né? E a grande sacada do ESG foi perceber que, olha, não adianta você ser responsável ambientalmente se a parte social da sua empresa está meio questionável, hein, meu amigo? É meio questionável isso aí. Então, vamos entender o ESG, trazer isso também para o ponto de vista da inovação e criar oportunidade em cada uma dessas colunas para podermos colocar a inovação
dentro da cultura da organização, para que não seja mais um tema de evento, para que não seja uma discussão, um grande brainstorm no dia da convenção, que saímos do nada e chegamos a lugar nenhum, né? Vamos colocar meta, transformar isso em cultura, buscar a metodologia certa para colocar isso em prática e, principalmente, né, monitorar, fazer com que isso se torne parte da estratégia que a gente está traçando ali para aquele próximo período, né? Maravilha! Bom, e aí, quando a gente vem aqui para o nosso país, chegamos no Brasil, né, a gente acaba encontrando um cenário e é um tanto assim quanto desafiador. Né? Tem um índice, que é o índice Top 10 países no índice global, né, de inovação, foi lançado em 2021 pelo IPO, né, que é uma instituição aí internacional. Nesse índice, que foi uma das últimas catalogações da inovação no mundo, né, já em plena pandemia, a gente tinha lá o Brasil colocado em 57º lugar entre os países inovadores. Cara, e você ouve a todo instante que nós somos um povo criativo. Você ouve a todo instante que nós somos um povo extremamente criativo, que, enfim, a gente acaba se virando nos 30, a gente acaba fazendo com que, né, a criatividade faça parte da nossa vida. Mas uma criatividade talvez muito mais adaptativa, uma criatividade muito mais relacionada à sobrevivência em cenários extremamente críticos, caóticos, que, enfim, é aquele eterno cenário de crise, né? Eu estou fazendo 50 anos, desde que eu nasci, eu ouço falar que nós estamos em crise, e isso acaba fazendo com que a gente deixe a inovação e a criatividade também sempre na perspectiva do evento, né? Quando a gente pensa dessa forma, né, poxa, lá aqui no Brasil, né, pegando o índice do IBGE aqui, segundo o IBGE, 33,6% das empresas brasileiras são inovadoras. Detalhe, nessa régua, nesse recorte do IBGE, uma empresa é considerada inovadora quando ela introduz no mercado um produto ou implementa um processo novo ou substancialmente aprimorado. Em outras palavras, o IBGE só considera inovação se você registrar alguma ideia, um produto lá no INPE, lá nos órgãos reguladores aí das ideias e tudo mais, né? Agora, caramba, a gente pode inovar no dia a dia, sem precisar estar registrando, a gente pode inovar no processo. Aquele processo que já está meio ali obsoleto, que está meio esquisito, que está meio quadradão, a gente pode inovar nisso aí. Para isso, a gente precisa entender um conceito que está na ordem do dia aí, que é o conceito da ambidestria, liderança ambidestra, ou a ambidestria organizacional. Que diz respeito ao quê, né? Poxa, a gente inova ou a gente produz? A gente inova ou a gente entrega, né? E a ambidestria traz um pouco daquele dilema que a gente tem em algum momento da vida que diz o quê? Poxa, eu caso ou compro uma bicicleta? É isso. É como que a gente consegue, de repente, casar e ter a bicicleta também. Isso é a proposta da ambidestria. Uma proposta que vem aí por diversos autores, né? Desde Robert Duncan, Charles O'Reilly, aqui no Brasil, Luiz Rasquilha, o nosso querido Eduardo Carmelo bate muito na questão da ambidestria aí nas organizações, né? O Salib, o Magaldi, todos aí já têm alertado e levado aí essa discussão da ambidestria de uma forma muito sistêmica nos seus conteúdos, para as organizações. Então, a ambidestria basicamente trata do quê? A gente conseguir equilibrar desempenho e aperfeiçoamento e também inovação e exploração. Equilibrar esses dois universos. Fazer com que as duas turbinas do avião funcionem simultaneamente, né? Se eu contar para você uma história, de repente você já até voou em um avião com uma turbina só. Talvez você não tenha nem ficado sabendo disso, tá? Mas a questão é possível voar? É claro que voa. Mas é possível voar durante muito tempo com uma turbina só? Não. Precisa equilibrar, né? Porque é aquela história, né? Quando a gente trabalha com produção de vídeo, produção de áudio, por exemplo, é aquela história, quem tem um não tem nenhum, né? Ou seja, quando alguma coisa falha, você acaba ficando à deriva. Logo, manter um estado de equilíbrio entre essas duas forças da gestão acaba sendo crucial num mundo que está em completa evolução. Logo, é a gente olhar todos esses universos aqui, né? Aperfeiçoar a solução existente ou explorar novas oportunidades, né? Explorar a inovação, melhorar a entrega de valor, organizar melhor a tarefa de desempenho, depois como criar processos inovadores no dia a dia de trabalho, trocar o negócio de modo ágil e efetivo, transformar o negócio para capitalizar oportunidades. A gente enxerga essas duas colunas de uma forma dicotômica. O que é a dicotomia? Ou é um ou é outro. Você não faz os dois ao mesmo tempo. E a ambidestria vem desafiar-nos no nosso tempo, na nossa forma de gerir pessoas, na nossa organização de processos e pessoas, pensando que esse ou pode ser trocado por um e.
Logo, você precisa, sim, aperfeiçoar soluções existentes. E você também precisa explorar oportunidades, novas entregas de valor. Você precisa tocar um negócio de modo ágil e efetivo, mas você também precisa transformar um negócio para capitalizar oportunidades. A gente precisa, resumidamente, entregar, sim, eficiência. O resultado é o que paga a conta e a vaca leiteira no final do ano, mas nós precisamos também oxigenar a empresa, gerando valor através da inovação. E pense em inovação na forma como hoje você pensa treinamento. Pense em inovação na forma como hoje você, seja BPRH, seja profissional de treinamento e desenvolvimento, como que você está abordando, envolvendo, conversando com as dores dos clientes que vocês atendem dentro da organização para tornar essa conversa muito mais positiva, muito mais produtiva, né? Maravilha! Então, como é que a gente pode pensar e levar de forma prática para a liderança começar a mudar um pouquinho essa mentalidade no dia a dia? Eu vou trazer aqui para vocês 5, vetores fortes aqui que a gente pode começar a trabalhar na gente mesmo. Você como profissional, você levando isso para as discussões de liderança na organização, você pensando nisso no seu próximo programa de treinamento. Vamos então pensar como o líder pode estimular a inovação como filosofia empresarial. Lembrando, só te lembrar uma coisa aqui, você que é profissional de treinamento, tá? Você é uma liderança na empresa, sabia? Talvez você não tenha a estrela de xerife no peito, mas você é uma liderança. Você influencia muitas pessoas a partir do seu trabalho. Então, pode ser que você não tenha a estrela da gestão, do gerente, mas você é uma liderança, cara. Você tem um potencial de influenciação na organização e na transformação da cultura organizacional que talvez você não seja capaz de mensurar. Então, eu te trago esse incômodo, coloco no seu colo para ele ficar aí te pegando, bastante tempo aí. Bom, vamos então pensar algumas forças aqui. A primeira, por exemplo, é a gente conseguir reconhecer a obsofrência. Obsofrência, podemos dizer assim, que é a saudade do obsoleto e aquele medo do novo, né? O pessoal tem um medo de admitir que as coisas mudaram, né? Tem um medo de admitir que simplesmente as coisas vão se processando, a tecnologia vai trazendo novas informações, e isso vai transformando os nossos cenários. E aí começam aquelas frases assim, né? Quando você vai num ambiente que está dentro de uma cultura viciada, e a pessoa começa a falar assim: poxa, né? Mas aqui as coisas sempre foram feitas assim, né? Aqui sempre foi assim. Quando eu cheguei aqui tudo era mato, então me respeitem. Você não sabe, você está chegando aí cheio de ideias. Você não sabe o que você está falando, né? Então, o quanto que a gente consegue se identificar ou identificar momentos nas nossas relações onde nós tratamos a obsofrência como um grande obstáculo, né? Essa saudade do obsoleto, né? Tecnologia bombando e o cara tá lá insistindo simplesmente no uso de tecnologias que naturalmente vão se tornando ultrapassadas, né? Eduardo, mas essa coisa de tecnologia dá um medo na gente, né? Você tá ouvindo falar do tal do GPT, aquela coisa... Nossa, cara, claro que eu tô ouvindo, né? E a gente tem que entender que isso aí tem que ser agregado no processo. É tornar isso um aliado, não tornar isso um inimigo. Primeiro, não pensar como um robô. Se você não quer ser substituído por um robô, pare de pensar como um robô, pare de agir como um robô. E trate o robô como algo que vai aperfeiçoar a sua experiência na construção de novos cenários. Não algo que vai te substituir na construção de novos cenários. Pode ter o algoritmo que for, o algoritmo da humanização, por mais que se simule uma reação humanizada num chatbot, aquela coisa toda, a humanização continua sendo um algoritmo que roda apenas aqui dentro de nós, galera. Então, reconhecer a obsofrência e começar a quebrar um pouco esses paradigmas da mudança que nunca vai acontecer, porque aqui as coisas sempre foram feitas assim. Bom, também temos aqui o que podemos chamar de escavação cultural. Escavação cultural é a gente conseguir ir além da superfície das tendências. Nesse mundo de muita informação, muitos de nós temos apenas formado as nossas opiniões, presta atenção nisso que eu estou te falando agora, apenas pela superficialidade das tendências, tá? A gente pega fragmentos e por ali a gente forma a nossa opinião. Por ali a gente forma a nossa opinião, que acaba formatando, influenciando o nosso comportamento, que por sua vez vai também impactar os nossos resultados. E naturalmente, se eu tenho uma informação que é superficial, é óbvio que o meu resultado lá na frente vai ser superficial. A origem dele é superficial, não vai ser profundo. Logo, escavar culturalmente é algo que vale a pena a gente compreender isso. E para isso eu vou dar um passeio aqui, vou rapidinho lá no Spotify. Vamos dar um pulinho no Spotify aqui para a gente entender. Pera aí, agora foi, ainda não?
Agora foi. Spotify chegou aqui. Chegamos no Spotify, então vamos dar uma olhada no Spotify. E eu vou lembrar você de uma música que foi tendência no ano passado, né? Você abria o seu Instagram, você passava o Reels ali, passava os stories e tinha lá o refrão da música Acorda Pedrinho. Você ouvia o Acorda Pedrinho até cansar. Você não aguentava, mas o seu amigo chamado Pedrinho, você deixou o cara de lado, você não aguenta lembrar da música. Só de ouvir nome do cara, você ficava preocupado. Eu vi muita gente, nossa, eu não aguento mais ouvir o Acorda Pedrinho, eu não aguento mais, né? Você simplesmente decretou, né, que ali estava toda uma informação que poderia conter apenas nessa superficialidade que a mídia te entregou. Nesse mundo que a tendência da repetição a esmo te entregou. E a escavação cultural, por que é importante, gente? Porque você está lembrado que tem palavrinhas que você sempre coloca aí nas suas matrizes de treinamento? É a diversidade, né? É o pensamento colaborativo. Tudo isso ajuda a gente, nessa escavação cultural, a irmos mais além, aprofundarmos em tendências que podem estar aí impactando o comportamento de toda essa diversidade que você tem dentro da organização. Então, quando você clica lá no Spotify, por exemplo, e você vai lá no Jovem Dionísio, que é aquela banda de Curitiba que toca o Acorda Pedrinho, só foi na mídia para falar de Acorda Pedrinho. Cara, você descobre um disco fantástico. Você descobre uma música de alto nível de refinamento. Você descobre músicas assim extremamente dançantes, leves, músicas assim que não são músicas apelativas. Aquela música que você diz que não tem mais música boa no Brasil, né? Mas não é que não tem muita coisa boa sendo feita no Brasil. O problema é a gente se limita pela superficialidade que a mídia cria, entrega pra gente e acaba formando essa tendência de repetição do vazio, do superficial. Aí você vai no Acorda Pedrinho, lá no Spotify ainda, você invade um pouco mais, você vai lá naquele universo de, poxa, quem ouve Jovem Dionísio, ouve o que mais também? Cara, tem tantos artistas ali fazendo coisas tão legais. Aquela música que você acha que não existe mais, tá lá. Não tem mais música de qualidade. Procura que você vai encontrar. Você joga então, clica lá na Rádio Jovem Dionísio, você encontra, cara, muita coisa boa. Então eu tô te dando uma dica excelente aqui para você ouvir aí no final de semana. Clica, deixa rolar, você vai ver que coisa bacana, que experiência legal você vai ter, tá? Mas poxa, que legal, bacana, mas vamos então ir um pouco mais além. Se você clicar, né, vamos clicar aqui no YouTube agora, chegamos no YouTube aqui. Tá aqui o YouTube, se você procurar lá Jovem Dionísio e Acorda Pedrinho no YouTube, você vai chegar num vídeo de 10 minutos, é praticamente um curta-metragem, tá? Um curta-metragem que traz uma história lúdica da pessoa que deixa passar as oportunidades, da pessoa que dorme, né, enquanto o mundo está acontecendo e que, de repente, talvez quando ela acordar, ainda dá tempo dela correr atrás e correr um pouco atrás do prejuízo aí, como muitas vezes nós já dormimos em cima do ponto, deixamos passar oportunidades. Então, de repente, é aquele vídeo que você fica pedindo toda hora, preciso de um vídeo de motivação, cara, vai lá no Jovem Dionísio que você vai encontrar essa galera fazendo um nível de alto refinamento que te ajuda a tangibilizar mensagens relacionadas a protagonismo, a engajamento, a tudo aquilo que já foi discutido aqui com muitas pessoas maravilhosas aqui no dia de ontem, né? Maravilha, falamos então da escavação cultural, vamos então para a terceira atitude. Pensar fora do tempo. Pensar fora do tempo ajuda a gente a imaginar a inovação num mundo de abundância. Num mundo onde há muitos recursos ali à nossa disposição. Para tanto, a gente precisa entender, a gente vai dar um pulinho agora lá em Dubai, tá? Vamos dar uma chegadinha em Dubai agora, vamos voar aí, não sei, 14 horas a chegar até Dubai, vamos chegar no deserto de Dubai, no ano de 1966. Depois de 40 anos, os Emirados Árabes, fazendo pesquisas geológicas, descobriram, enfim, petróleo nos Emirados Árabes, né? As 7 tribos dos Emirados Árabes, que até então eram tribos independentes, assim, tribos irmãs, porém nações independentes, e depois dessa descoberta do petróleo, perceberam que seria mais interessante que elas se unissem, e aí nasceu efetivamente os Emirados Árabes Unidos, tá? Do qual aí nós temos como grandes vetores, né, grandes impulsionadores, os Emirados de Dubai e também de Abu Dhabi, né? São os mais ricos e aqueles que mais investiram e aqueles que mais provocaram transformações também. Agora pensa bem, se você descobrisse petróleo no quintal da sua casa,
como é que você agiria em relação a essa abundância que de repente chegou na sua vida, né? O pessoal já previu lá que o petróleo de Dubai duraria algo em torno, as reservas estavam mais ou menos previstas em 60 anos, ou seja, 2026 em tese está acabando o petróleo de Dubai. E aí a visão que se teve lá mesmo, com toda essa abundância de recurso, foi o quê? Poxa, legal, temos uma oportunidade, temos investimento, temos. Nós vamos investir esse rendimento relacionado ao petróleo desde o primeiro dia para preparar o nosso país, preparar a nossa nação para o dia que o petróleo acabar. Oh, legal essa visão, né? Só que não foi nem só isso, foi um pouco além a visão. Porque quando o Sheik ali pensou que o petróleo poderia acabar, não era acabar fisicamente o petróleo, mas era acabar também a relação de necessidade do homem com o petróleo. Algo que hoje é uma discussão completamente presente a cada carro elétrico que você vê sendo anunciado aí na sua timeline. Algo que já está sendo uma realidade mais madura em outros países e aqui no Brasil começa a chegar com uma grande intensidade, né? E será a tônica dos próximos anos aí. Então, desde aquela época, a ideia era, não trata-se do petróleo acabar em 60 anos, mas sim do mundo não precisar mais de petróleo em 60 anos. Acabar a necessidade do petróleo. Então, teve todo um trabalho de aposta, de diversificação da matriz econômica, né? Ali de Dubai, de Abu Dhabi, levando os outros Emirados também a reboque, né? Impulsionada por quê? Pela inovação com foco na excelência, principalmente na excelência em serviço. Quando você olha, né, o PIB hoje dos Emirados Árabes Unidos, medido aí em 2021 aproximadamente, em 2010 o petróleo representava ainda 85% da matriz econômica dos Emirados Árabes. Em 11 anos eles conseguiram baixar essa representação para 30%, medido em 2021. Quando você olha para Dubai especificamente, você encontra uma representação do petróleo na economia de menos de 2% atualmente. Um investimento forte em imobiliário e construção, serviços de altíssimo nível, de altíssima excelência. O que é um serviço de alta excelência? Legal, né? Você pensa que em Dubai você vai ter um hotel 5 estrelas. Não, lá 5 estrelas é pouco, é 6 estrelas para cima. Entendeu? Esse é o tipo de excelência. Ah, o hospital em Dubai, não, parece um hotel de 6 estrelas também, não tem nada de hospital naquele hospital. Né? Comércio, setor financeiro, o ambiente de transformação de indústria e tudo mais. Então, o quanto que a gente percebe a nossa vida indo além, quando nós temos abundância de recursos e podemos investir isso. E aí o convite é, pensa fora do tempo, porque todo cenário de abundância, se não for bem dirigido, se não for bem equacionado, vai criar um problema de escassez logo mais adiante, né? Bom, a gente fala normalmente, né? Pensar fora da caixa. Não, pensa fora do tempo, porque agora vem outra atitude aqui, que é agir dentro da caixa. E o que significa agir dentro da caixa? É a gente ter a capacidade de inovar dentro do cenário de escassez. Isso a gente manja pra caramba, né? Fala a verdade, né? Inovar na escassez é com a gente mesmo, né? Se virar nos 30 ali é com a gente mesmo, fala a verdade, né? E para isso nós vamos sair de Dubai e vamos para um lugar lá no interior do Nordeste, uma cidadezinha chamada Canindé de São Francisco. Uma cidade que fica na divisa entre o estado de Sergipe e Alagoas, tá? E lá nós vamos apresentar aqui para você, vamos chegar na vida de um camarada chamado Timóteo Domingos. Timóteo Domingos é um cara que se define como um caboclo sonhador, catingueiro e comedor de cacto. Bacana, né? Uma coisa bem raiz mesmo, né? Mas a vida desse cara, eu acompanho ele já há pelo menos uns 10 anos, é uma coisa assim sensacional, porque a capacidade de transformação de cenários a partir desse protagonismo inovador e criativo do Timóteo é algo que vem mudando a realidade da localidade ali onde ele está instalado, Canindé do São Francisco e redondezas ali. Porque vamos pensar, Timóteo desde pequeno queria ser chefe de cozinha. E o que você pensa, né? Poxa, o cara mora no interior do Nordeste, ele quer ser chefe de cozinha, ele vai apertar o cinto, vai juntar uma grana, vai arrumar de repente ali um investimento, vai vir para uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, um grande centro urbano, vai fazer um curso de gastronomia e vai arrumar um emprego aí num restaurante, né? Para ser chefe de cozinha. Não. Timóteo desenvolveu alta gastronomia a partir daquele recurso que, na Caatinga, para nós representa escassez. Mas quando se explora isso de um jeito criativo e inovador, se transforma numa grande fonte de receita, de criatividade e, por que não, de excelência. O Timóteo, ele faz alta gastronomia na Caatinga, a partir do cacto. Aquilo que, para muita gente, é utilizado apenas como alimentação.
para o gado. Então ele pega o cacto e transforma aquele em alta gastronomia. Timóteo já lançou livros, já lançou o conceito da gastrotinga, né? Lançou livros aí relacionados à cultura da gastronomia na caatinga, a gastrotinga, né? Enfim, e aí, e tudo a partir disso. Ele tem dado workshops na região, tem ensinado a galera lá a produzir a partir daquele recurso que é abundante lá, mas acaba sendo representação do ambiente da caatinga, um ambiente que é muito limitado para muita gente. Bom, mas pô, será que é legal o prato do Timóteo? Bom, avalie vocês o refinamento dos pratos do Timóteo Domingos, né? Avalie você. Será que tem algo de refinado nisso aí? A gente está falando de alta gastronomia, gente. Poxa, mas será que tudo isso é isso mesmo? Bom, o Timóteo já fez cerveja de cacto, já produziu cerveja a partir da fermentação do cacto. Então, tudo isso com pessoas entendendo que esse cara tem um potencial de inovação, de transformação local, agindo dentro do ambiente da escassez, agindo dentro da caixa. Será que está dando certo? Bom, avalie vocês. O Timóteo está aí sendo convidado para tudo quanto é programa de televisão nos últimos anos, para ir falar sobre o conceito dele, está sendo entrevistado por mídias estrangeiras. Enfim, uma das últimas vezes que ele apareceu em escala nacional, foi lá no MasterChef o ano passado, quando ele levou como desafio para os participantes um monte de pedaços de cactos e eles tinham que produzir algo, um prato que fosse elaborado a partir daquele desafio. Maravilha, vamos então caminhando para a nossa última atitude aqui, que diz respeito ao quê? Perguntar. Perguntar até morrer. Nunca perca a capacidade de perguntar. E depois que você morrer, continue perguntando. Não importa se você vai estar lá ou não, mas continue perguntando, cara. Continue perguntando. Tá? Pergunte sempre. Mas que tipo de pergunta? A pergunta que ajuda a gente a impulsionar o nosso processo criativo e inovador. Podem ser a partir de duas bases, né? E por que não? E se ampliarmos, adaptarmos, combinarmos, reduzirmos, substituirmos, revertermos, eliminarmos e destruirmos? Vale a pena pensar nessa última palavra, ela é meio assim dramática, né? Destruirmos. Mas vamos puxar aqui uma frase do Walter Longo, né? Querido Walter Longo, que falava assim, poxa, as empresas não quebram mais por fazer somente as coisas erradas. Elas quebram por fazer a coisa certa durante muito tempo. O problema é a alta performance de hoje, no largo do tempo, as curvas da experiência do cliente, as curvas da tecnologia, da economia e de tudo aquilo que acaba impactando a vida da gente, acaba fazendo com que nós nos tornemos obsoletos, entregando alta excelência. Então, inovar é preciso. Então, perguntar sempre. Perguntar de preferência quando a gente tem ainda tempo para poder conduzir todos esses processos aqui. Porque pode ser que a gente cochile ao longo do tempo e em algum momento essas perguntas todas aqui vão aparecer com outro início, que é o quê? E agora? Como ampliarmos? Como adaptarmos? Como combinarmos? Como reduzirmos? Como substituirmos? Como revertermos? Como eliminarmos? E como destruirmos? Porque se a gente não destruir o nosso próprio negócio, gente, deixa eu te dar uma notícia muito triste. Alguém vai fazer isso por você. E quando eu falo destruir, eu estou falando de você, a própria empresa, a própria organização, o próprio profissional, que vai criar a inovação que vai tornar você naturalmente obsoleto. Pensa nisso, tá? Vamos pensar então, poxa, o que seria uma pergunta então? Vamos pensar na pergunta do ponto de vista incremental. Falamos de roda, falamos, enfim, de uma série de coisas, vamos cruzar esse monte de assunto, falar da pergunta agora. A pergunta incremental seria o quê? Poxa, e se o pneu não furasse mais, né? Pô, muita gente inventou uma série de produtos aí para colocar no pneu, para reparar o pneu num furo rápido ali, bota o gel lá dentro e tal, e aí o pneu não vai furar mais, né? Ou vai furar menos possível, né? Por exemplo, aí tem uma outra pergunta que pode ser uma pergunta radical. E ela está em pleno curso e logo a gente vai ver o pneu que já vem furado nas nossas vidas. Então, a pergunta radical é, por que o pneu já não vem furado? Pô, a gente luta contra o furo. A gente fica a vida inteira lutando contra o furo do pneu, mas alguém já parou para pensar, e se o pneu já viesse furado? Como é que a gente faz isso na prática? Já tem gente fazendo isso na prática, né? Por exemplo, a Michelin já lançou, e a previsão é chegar no Brasil, a previsão é chegar agora em 2023, o pneu que já vem furado. Olha que maravilha, não vai ter mais problema com furo, porque já vem furado o pneu para você. E aí, naturalmente, a pergunta disruptiva seria o quê? Pois se não existisse mais pneu? Vamos falar de supercondutores, enfim, é um universo que já existe, que já está sendo testado em diversos lugares, porém ainda distante da realidade prática, da realidade comum, da realidade que acaba colocando a gente aqui no dia a dia dos comuns, onde a dor dói, onde o cheiro cheira, onde tudo isso acaba impactando a gente no mundo da realidade vivida e percebida. Então, meus amigos, fechando a nossa discussão aqui, para acabar,
Nunca deixe o cão parar de latir. Tá? Para fechar esse nosso assunto aqui, nunca deixe o cão parar de latir. Eu, uma época da minha vida, eu viajava de São Paulo para Mogi das Cruzes e vice-versa, todos os dias, pegava o fretado, ia para o meu trabalho em São Paulo, voltava, chegava aproximadamente ali umas 10 horas da noite. O fretado me deixava num ponto da cidade. De lá, eu caminhava algumas quadras até chegar na casa dos meus pais, onde eu deixava o meu carro para pegar o meu carro e ir para o outro lado da cidade onde eu já morava. Né? Eu já era casado nessa época, já vivia em outra casa. Bom, maravilha, né? E aí o que eu percebi ao longo do tempo? Isso foi uma jornada de quase 10 anos. Nos primeiros anos, enquanto eu passava nas ruas ali, já silenciosas, os cachorros que havia nas casas, eles simplesmente latiam demais para mim. Eles latiam muito para mim. Eu era um elemento estranho, né? Mas com o tempo, o que foi acontecendo, né? Os latidos começaram a diminuir, né? Daqui a pouco os cachorros pararam de latir. Em algum momento nessa jornada, depois de muito tempo, quando eu passava pelas ruas, aqueles cachorrinhos todos não mais latiam, mas abanavam o rabo para mim. Em outras palavras, né, a história é bonitinha, mas representava o quê? Eu havia me tornado simplesmente parte da paisagem. Então, lute para que você nunca se torne apenas parte da paisagem. Para que você não seja integrado ao patrimônio da empresa que você trabalha, onde você atua, onde você milita, enfim, onde você vive a sua jornada profissional. Lute para que isso não aconteça. Então, quanto mais você provocar incomodações positivas, criativas, junto à sua liderança, ao seu cliente, ao time que você está desenvolvendo, quanto mais as pessoas estiverem assim incomodadas, ou seja, quanto mais os cães estiverem latindo assiduamente na vida da gente, isso é um sinal que a gente está no caminho certo. Nunca deixe o cão parar de latir, e eu encerro por aqui a nossa jornada. Igor, tamo junto aqui. Aí tá, bem, gente, só me procurar, eu tô facinho, procura lá Eduardo Zugaib, nesse monte de quadradinho aqui, você vai encontrar, esse monte de bolinha, esse monte de ícone, você me encontra lá, e a gente pode bater um papo, podemos conversar, enfim, ter uma reflexão um pouco mais ampliada aqui desse nosso momento. Igor, meu caro, tô contigo, hein? Agora é com você. Muito bom, Edu! Maravilha! Cara, sempre, eu tô aqui abriu seu microfone chat, aí! sempre arrasando, sempre... Pessoal curtindo, se conectando, entendendo os grandes desafios. Tem algumas perguntas, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente tem alguns minutinhos ainda para conversar. E eu já tenho uma pergunta aqui, Edu, da Luciana, que ela fala assim, é possível sugerir inovações em empresas cuja cultura organizacional é extremamente tradicional? Como fazer isso, Edu? A gente tem que começar pelo incremental, Luciano. É aquela inovação que ela é num nível de impacto não muito grande e que não vai criar nenhum tipo de ruptura, de medo nessa cultura mais conservadora, mais tradicional. É começar a inovar naquele processo que você já percebeu que não é mais útil. Sabe aquele formulário que a gente tem, que todo mundo preenche, ninguém sabe mais por quê? Pois é, esse tipo de movimento dentro da vida das pessoas acaba trazendo a inovação, não como um evento, como falamos, mas como um estado de espírito de melhoria contínua na vida das pessoas. Então, arrumar aliados dentro dessa empresa, com certeza você vai encontrar aliados que pensam e querem inovar mais. A trabalhar a partir dos núcleos de ação desses aliados, gerentes, diretores aí, pessoas que estão acima das verticais aí de negócio, das BUs, enfim, chame como quiser, das diretorias, mas encontrar esses aliados para que o ambiente de inovação comece a florescer ali, tá? Quando a cultura é extremamente conservadora, a reação à inovação vai ser sempre grande. Então, você não precisa ter inovação como um valor impresso lá no banner. Mas as pessoas podem ser instadas e provocadas pelas suas lideranças, e você, como profissional de treinamento e desenvolvimento, que eu presumo, pode começar a provocar isso a partir das pequenas coisas. Eu escrevi um livro chamado A Revolução do Pouquinho, que ajuda a explicar um pouco isso, né? Você trabalhar a mudança, que é uma mudança que vai se tornar, no primeiro momento, vai enfrentar um ponto de consolidação, depois vai precisar entrar num campo de sustentabilidade, até ganhar exponencialização. Então, trabalhe aqui na consolidação, busque aliados na empresa. Se você começar a conversar, aquela conversa de orelha com a turma lá, pô, podemos inovar, o que você acha e tal, você vai encontrar esses aliados. Eles vão ajudar você a patrocinar isso e trazer essa cultura, né, não de cima para baixo, não uma cultura top-down, mas algo que começa a florescer ali da média liderança, da base, e acaba contaminando também o restante da organização. Eu acho que isso é um caminho
mais tangível que eu posso te apresentar, Luciano. É isso aí, Edu. É sempre isso. A inovação, às vezes a gente pensa numa grande inovação, as que mais impactaram a gente. E esquece de fazer o pequeno incremento, a pequena ajuste. Para mim, uma coisa que pega muito, Edu, esse formulário que a gente tem que preencher e não tem por que preencher, né? Sabe, às vezes aquelas informações do preencher. Qual a data de nascimento, o nome do seu cachorro de estimação, sabe? Tem algumas coisas que você vai preencher. Da avó. Não faz sentido. E depois nunca vai ser usado, Igor, né? você falou de formulário, cara. Você falou de formulário, é engraçado, né? Que alguns formulários, assim, o cara é tão ruim para fazer o formulário, que ele coloca assim, seu nome, bota 2 centímetros para você preencher o seu nome, né? Aí coloca o número da sua casa, 20 centímetros para colocar o número de linha ali. Cara, ou seja, olha como as coisas são feitas de um jeito cuspido, escarrado, sabe? Sem qualquer preocupação com a experiência do usuário final. Agora, se a gente puder pensar, né? Vamos incrementar, vamos melhorar o formulário? Pergunta incremental. Vamos fazer um formulário melhor para melhorar a experiência do cliente, né? Pergunta radical. Por que estamos usando esse formulário ainda? Não tem algo melhor para colocar no lugar? Vamos pensar, e se essa porcaria deixar de existir agora? E a pergunta disruptiva, naturalmente, cara, o que aquele formulário tratava mesmo? Nem fez falta. A gente tirou o formulário e simplesmente não fez falta nenhuma na vida da gente. Então, trazendo a coisa de um jeito prático aí, por exemplo, do formulário. É isso aí. E quando a gente está na organização e pergunta assim, por que a gente está fazendo isso? Não, porque sempre foi feito. Sempre foi feito assim. Tá uma grande dica de você parar e criticar o processo, olhar esse processo para ver o espaço de inovação, pequena inovação. Por quê? Sempre foi feito assim? E se a gente fizer diferente? Vamos trazer essas perguntas da inovação, né, Edu? E assim, Igor, uma coisa que é essencial, porque às vezes a gente está num papel de querer confrontar a organização, querer conflitar com a liderança que tem esse perfil mais conservador. Por isso que a gente tem que ter, e aí eu acredito que isso foi muito trabalhado ontem aqui pelo Karim, pelo Fabossi, pela turma aí, que gente queridíssima aí que esteve ontem aqui, buscar alianças, construir alianças dentro da organização com lideranças que também têm esse espírito, têm essa necessidade, entendem que aquilo é essencial para que a empresa oxigene a partir de si mesmo, né? Então, assim, sair que nem maluco, gente, empunhando uma bandeira, vamos inovar! Velho, você tá marcando um X na testa, tá? Você tá marcando um X na testa. Então, buscar esses aliados que ajudem, junto aos seus pares, a criar também um ambiente não só de inovação, mas de influência para a inovação. Olha que legal, né? A gente fala dos influencers, né? Mas, gente, nós somos influencers dentro da empresa. Às vezes a ideia que você quer que aconteça não vai ser colocada pelas suas palavras, mas você pode influenciar alguém que tem mais ali, né, envergadura dentro do organograma da empresa para comprar essa ideia. É isso aí, Edu. Tem até um comentário da Caroline, que é a hora que você falou do pensar fora da caixa, que acho que conecta muito bem com esse momento. Às vezes a gente está olhando a grama do vizinho, né, e querendo inovar como vizinho, mas vamos aparar a nossa grama primeiro, vamos cuidar da nossa grama. Então, o comentário da Carolina é isso aqui, ó. O ambiente que a gente tá, né, cara? Porque a gente, pensa fora da caixa, pensa fora da caixa. Aí você vai fazer um curso de criatividade que traz umas coisas maravilhosas, porém, encontra o bafo quente da realidade, que é a escassez de recursos. Olha o comentário dela. Muito legal, pensar fora da caixa sempre me incomodou. Precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Precisamos diversificar as possibilidades e precisamos iniciar fazendo a diferença onde estamos. A grama do Caroline, vizinho nem né? sempre Carolina é o nome dela? É Carolina o nome dela? Caroline Tolazzi. Caroline, pega essa frase, pensa fora da caixa e implode ela. Vamos inovar a partir da frase. Implode a frase. Pensar fora do tempo. Beleza, temos recursos? Vamos pensar na transformação a médio e longo prazo. Não temos recursos? Vamos pensar dentro da caixa, né? Agir dentro da caixa. Porque só ficar pensando também, tem que agir dentro da caixa. Construir esse terreno de influência para que a inovação se torne, gente, se torne um comportamento, se torne um traço percebido na cultura. Não apenas um discursinho bonitinho que, infelizmente, muitas empresas, gente, isso é real. Às vezes o cara quer construir uma cultura nova, ele contrata uma agência de propaganda para escrever a cultura. Eu falei, cara, tá tudo errado. A cultura nasce aqui dentro. Você pode até pedir para alguém te ajudar a colocar isso em palavras, mas a essência tem que nascer a partir do comportamento que é percebido ali dentro. Se não existir isso, não tem verdade. Você pode vir com o discurso que for,
vamos focar no ESG. O discurso que for, cara, não vai passar de greenwashing, aquela coisa de querer tapear o mundo a partir de inputs na mídia que mostram que a gente é sustentável porque, eu enchi meus corredores aqui de lixeira colorida, velho. Tá tudo cheio de lixeira colorida, bonito aqui pra caramba. Final do dia, o cara vai lá com um saco só, põe tudo dentro do mesmo saco e joga. Então, cara, se o comportamento não valida, cara, não adianta nada, tudo vira discurso raso, discurso superficial. É isso aí, transformar esses discursos todos em prática, em ação, e aí sim, talvez ampliar a nossa caixa, deixar a nossa caixa maior. Acho que esse Igor, exato. Aprimora a caixa, cara. Aperfeiçoa a caixa. Deixa a caixa maravilhosa. A caixa. E aí, dá tempo de mais uma pergunta. Caixa que o cara entra e não quer sair mais, de tão bom que é a caixa. Exatamente, tá? Fica bom, fica gostosinho. Tem uma pergunta da Isabel, que ela pergunta aqui, para empresas onde temos um público de facilities, você tem uma sugestão de incentivar a presenças no treinamento com inovação? Como trazer uma inovação para fazer o pessoal participar de treinamento? Acho que aí pode vir uma dica, Edu. A pergunta de $1 milhão, que acho que todo mundo aqui na nossa audiência, assim, mais de 500 pessoas... A gente às vezes precisa entender também que inovação, gente, às vezes não é a solução para tudo. Tá? Às vezes o arroz com feijão bem feito, ele é melhor do que simplesmente querer apertar a tecla da inovação para tudo. Vou botar o carro de telemensagem na porta da empresa para convocar a galera lá para o treinamento. Não é necessariamente, às vezes isso vai causar mais, às vezes, um impacto de estranheza, né? Pensa, às vezes a gente está sendo disruptivo demais e as pessoas precisam de algo que as acolha no campo incremental. Então, poxa, entender, fazer um convite bem feito, fazer um convite com um arzinho de convocação na entrelinha, você sabe como é que faz, né? Aquele convite que o líder tem que entrar nesse convite, convencer essa liderança aliada de que o treinamento é importante, porque eu vou te contar, a maior barreira que você encontra aí não está na força, no poder do convite. Ela está o quê? Na resistência da liderança, a hora que tem que liberar o funcionário para trabalhar, para fazer um treinamento, porque ele entende que aquilo não agrega na performance. Ou seja, é trabalhar de um jeito mais sistêmico a transformação de cultura. Tendo cultura, quando você mandar um assovio, a galera vai entender que é hora de treinamento e é hora de inovar. E aí todo mundo vem com um estado de espírito muito mais receptivo para aquilo. Então, às vezes não é pensar em formato diferente, mas pensar no que não está dando certo antes. Fazer aquelas perguntas, e se a gente começar... Vamos pegar esse exemplo que eu dei agora há pouco aqui, começar a envolver lideranças que podem se tornar aliadas nesse processo. E se a gente construir cases com essas lideranças e esses cases se tornarem divulgação junto com o restante da empresa que é mais conservador na adesão a esse modelo que a gente está querendo implementar. Então, a gente não faz nada sozinho, gente. Essa é a questão. O risco de querer fazer algo sozinho e sair fantasiado na empresa, de pantufa, né, querendo se mostrar criativo e fazer um convite. O risco da gente, às vezes, se tornar figura caricata, quando a gente pensa em inovação apenas pela inovação, sem uma aderência em algo concreto de mudança de comportamento, esse é um risco grande que a gente corre. Então, vale pensar no bom e velho arroz com feijão muito bem feito. Poxa, mas o arroz com feijão não está funcionando, então a gente tem que trazer mais gente para experimentar o arroz com feijão. Gente que vai ajudar, fala, nossa, que arroz com feijão bom esse, hein? Vamos começar a espalhar isso de um jeito melhor. E de repente, vamos colocar um temperinho aqui, vamos começar a melhorar. Pronto, aí você começa a entrar na inovação incremental, porém já com mais robustez dentro da estrutura da organização, para que você não fique tocando tambor sozinho, que é essa sensação que a gente tem muitas vezes quando faz um convite para o treinamento e a adesão é muito baixa. Então, eu acho que inovar nas relações aí é o grande segredo, Igor. Inovar nas relações que a gente tem dentro da empresa. E não pensar num convite cada vez mais criativo. E uma hora isso acaba te esgotando. Muito bom, é isso aí, Edu. Tem até o comentário aqui do Rondinei. Faça o básico com muita excelência e muita coisa já vai mudar, né? Pensa no Timóteo nessa hora. Pensa no Timóteo Domingos nessa hora. O cara trabalha na escassez absoluta, ele transforma a escassez absoluta. Onde todo mundo olhava e só via deserto e cacto, ele olhou e enxergou o quê? Alta gastronomia. Dentro, sem sair da caixa dele.
Ele não saiu da caixa. Então, encontrou o touch point mágico ali e começou um trabalho de cultura. Pô, trazer pessoas, trazer cozinheiras, aquelas cozinheiras, né? Aquelas as mamas lá do sertão, né? Começou a trazer, o pessoal começou a fazer aquele movimento todo. Ou seja, começou a construir alianças. Então, às vezes, gente, quando a gente fala em inovação, a gente pensa num produto. E às vezes não é o produto, às vezes é o processo. A Perfeito. forma como eu estou inovando nas relações dentro da organização. Eu acho que isso talvez é implodir o pensamento superficial da inovação, que atribui apenas uma nova tecnologia, um convite que você abre só um holograma, o presidente no holograma. Então, eu acho que é muito melhor a gente buscar a aliança, inovar na aliança, e aí você vai conseguir um resultado bom com um convite no seu formato final, um bom e velho convite. Maravilha, Edu. E, inclusive, tem um participante aqui que é vizinho lá do Timóteo. Ele é de Tauá, no Ceará, perto de Canindé. Sensacional. O Armando. Um abraço, Armando. Sensacional, Armando. Se você deve conhecer naturalmente, o Timóteo já é uma grande personalidade, aí o Timóteo deve ter título de cidadão de todas as cidades aí já. Então, cara, você sabe do que eu tô falando aqui, né? Eu gosto de contar muito a história do Timóteo, me inspira muito esse potencial do Timóteo de conseguir olhar para onde todo mundo olha e enxergar algo diferente. Cara, isso é inovação, isso é criatividade, né? Olhar para o que todo mundo olha e enxergar algo com muito mais potencial, muito mais capacidade de transformação. Então, fantástico. Maravilha, Edu. Zugaib, um super beijo. Muito bom Valeu, estar gente. com você mais uma vez. Obrigadão. Obrigado aí. Sucesso pra